As cidades e o espiritismo e as cidades. Nós vamos fazer um turismo espiritual com Bússola Espírita Entrevista, que está começando neste momento. A cidade escolhida de hoje é a Taquari. É uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Ela está localizada na região central do estado e o Vale do Taquari é considerado o terceiro vale mais fértil do mundo. É uma cidade aproximadamente de 26.800 habitantes. É uma cidade pequena, mas tem 4 centros espíritas. E nós vamos saber um pouco mais da história do movimento espírita dessa cidade e também dos pioneiros do espiritismo em Taquari com as nossas convidadas de hoje no Bússola Espírita Entrevista. Elas fazem parte da CEPLAC, que é a Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade. Fernanda Porto é a presidente. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Prazer estar aqui. Maria de Lourdes Rosa da Silva, Departamento Doutrinário e Conselho Fiscal. Seja bem-vinda, Lourdes. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar conversando com vocês. Vera Locatelli, Departamento da Mediunidade e Doutrinário. Seja bem-vinda, Vera. Boa noite, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito feliz de estar com você. Nós é que agradecemos a presença de vocês. Nós vamos conversando um pouquinho e nós vamos primeiro começar falando pela atualidade, né? Que a gente, de repente, surgiu a pandemia. E como os centros espíritas se reinventaram, e aí em Taquari, para acolher as pessoas, os atendimentos e as pessoas necessitadas. Vera, como foi quando vocês se viram da pandemia? Como os centros espíritas, então, começaram ou modificaram os atendimentos em Taquari? Bom, Marcelo, desde fevereiro, dia 13 de fevereiro, que a nossa casa já estava fechada, porque estávamos de reforma. Quando realmente a pandemia se agravou, nós já estávamos em nossas casas. No primeiro momento, nós ficamos pensando o que fazer, né? Nos adaptando à nova tecnologia, aprendendo, para depois colocar na prática. Então, primeiramente, nós começamos estudando o Evangelho. Fiquemos por um bom tempo estudando apenas essa obra básica, que é o caminho para todos nós. E aí fomos nos fortificando, né? Mas nós temos que passar e ir ao público. Então, nós planejamos só um grupo de estudo. Unimos todos para estudar o Evangelho. E aí fomos nos amadurecendo a ideia para passar, então, para as primeiras lives. E aí começamos, depois de 2 meses, que nós já estávamos no estudo do Evangelho, a fazer as lives. Tivemos a colaboração de muitas pessoas que contribuíram conosco, além dos nossos trabalhadores, amigos nossos do movimento espírita, como tu, Marcelo, que nós temos um grande carinho, um grande amor pela tua pessoa, que veio colaborar conosco, e tu tens uma grande ligação conosco, porque Sim. Tu é irmão de uma grande amiga nossa, né, do movimento espírita, que hoje já está no mundo espiritual, a nossa irmã Eli, que foi um dos alicerces da nossa casa. E mais tarde, então, nós começamos teve a necessidade que as pessoas estavam precisando das preces, das irradiações. Então, aí nós começamos com os trabalhos de preces e irradiações. Tudo no online. E continuamos. Agora demos uma paradinha com as lives, mas já estamos recomeçando de novo. Então, nós estamos muito gratos a todos aqueles que têm colaborado conosco para a divulgação da nossa doutrina neste momento tão difícil que todos nós estamos passando. Quais os pontos positivos que nós podemos tirar dessa pandemia, os ensinamentos da doutrina espírita desse momento que a gente está vivendo? Ensinamentos da doutrina e essa divulgação da doutrina chegar aos mais diversos recantos. E como a gente ainda estava comentando essa semana, outras religiões está desmistificando muito a nossa doutrina, aquelas ideias que ainda tínhamos sobre o espiritismo. E a gente está sentindo e vendo
os preconceitos estão deixando de lado e as pessoas estão realmente conhecendo o que é o Espiritismo. Ótimo. Através dessas lives, a gente tem observado muito. Fernanda, Lourdes, se quiser complementar também esses pontos positivos que a pandemia e essa reestruturação dos atendimentos dos centros espíritas. Eu acho que essa imposição da pandemia, né, nos trouxe novas formas, né, de nos comunicarmos com as pessoas, de levarmos o espiritismo. Então, foi o que a Vera salientou, que foi importantíssimo. E eu vejo também a questão individual, não é? Que nós tivemos a necessidade de testar a nossa espiritualidade, né, de como estava a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade conosco mesmo, já que nós, né, não tínhamos mais aquela frequência na casa, né, o contato com as pessoas que sempre nos revigorava muito, certo? Então, isso tudo fez com que nós nos voltássemos para a nossa espiritualidade interior, né? Como está essa nossa força, como nós estamos vivendo realmente o espiritismo e a nossa fé. Lourdes, a pandemia e essa vivência até agora, e segundo o Espiritismo, o que pode nos acrescentar? Bem, eu vejo assim, nós, seres humanos, somos sociáveis. Precisamos da sociedade, precisamos do outro para nos comunicarmos. Então, nós vimos a necessidade, nós estávamos muito isolados e não tínhamos outra forma senão buscarmos novas formas para a gente se comunicar com as pessoas. Então, começamos, foi difícil, não vou dizer que foi fácil. Jesus já dizia, né, que não era fácil. Então, não foi fácil nós nos readaptarmos, mas conseguimos, através das lives, fazer lives, porque estudar o Espiritismo, nós sempre precisamos continuar estudando. Então, nós estávamos estudando, mas não colocávamos em prática e nem passávamos para o público. Então, com as lives, nós tivemos a oportunidade de nos mostrar, dizer que estamos aqui e que todos aqueles que estiverem vontade, venham conosco. Através das lives, nós conseguimos isso. Então, o Espiritismo é isso, é colocar em prática. Não adianta a gente saber tudo, ler muitas obras e não colocar em prática. Por isso, estamos colocando. Um pouquinho da história do movimento espírita na cidade de Taquari. Eu lembro, porque até também sou de Taquari, né? Nasci nessa cidade. E já lembro que lá na década de 60 tinha 3 centros espíritas. Quem pode começar a nos falar um pouquinho do movimento espírita e dos pioneiros do espiritismo na cidade de Taquari? Não sei se a Vera, o que tu lembra? Acho que a Vera vai falar. Vamos deixar essa para a Vera. Não, você também. O movimento espírita de Taquari, ele é muito ativo atualmente, graças a Deus. Mas nós temos os nossos pioneiros, né? Aqueles que iniciaram a nossa tarefa bem antes de nós. Então, acho que nós temos 4 centros espíritas, como o Marcelo já falou. A sociedade, a primeira, a Sociedade Espírita Joana d'Arc, a Sociedade Espírita Jacques de Oliveira e a Sociedade Espírita Fé e Esperança e a nossa, a Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade. Mas os pioneiros da doutrina espírita iniciaram um trabalho muito lindo. E esse trabalho, ele começa com um espírito que hoje é de muita luz, que deixou marcas na nossa comunidade, é muito lembrada por todos, a nossa irmã Castilha de Capelão Pérez. A história de Castilha, ela é muito linda. A Castilha, ela vem de uma família católica, os pais vieram de Portugal, o pai era um trabalhador humilde, um trabalhador, e ela sempre o ajudava nas leituras, né?
e ela tinha o desejo de ser professora, a qual se tornou mais tarde, porque ela gostava muito de ler, gostava muito de se questionar sobre as coisas, né, do além, mas era católica. Se eu não me engano, aos 33 anos, idade lembrada bem, ela foi acometida por uma doença e, neste período, ela fazendo totalmente os trabalhos com a medicina, né, não conseguiu a cura. E na cidade havia um irmão chamado Manuel Clarimundo da Conceição, que dava passe às pessoas. Ele veio da Bahia, né? E ele não lia, quem lia era um filho para ele, né? Lia o livro dos Espíritos e o Evangelho, e ele administrava os passes naquela época. Só que o povo o conhecia como bruxo, né? Não tinha aquele olhar que hoje nós temos os espíritos. Olham para nós de um modo diferente. Então a Cacília recebeu os passes e começou depois a estudar ela própria as obras espíritas. E mais tarde, né, ela casou-se e uniu-se a outros trabalhadores, outros irmãos que se interessavam pela doutrina, e aonde ela fundou, então, na sua própria casa, a Sociedade Espírita Joana d'Arc. E depois, mais tarde, eles adquiriram, né, o terreno onde hoje ali está o prédio dessa casa, que é a primeira do movimento espírita. E então a Cacília sempre se dedicou muito ao trabalho da caridade dentro da casa espírita, do amor. Ela sempre foi ligada muito, além da parte do estudo, ela se dedicou muito à infância e à juventude. Então era aquela colaboradora, aquela irmã que no fim de ano ela fazia aquelas festas com as crianças, aquela evangelizadora. Além de ganharem, né, muitas vezes o alimento, eles ganhavam o tecido. Naquela época, as mães ganhavam tecido para fazer as roupinhas para as crianças. Ela mantinha também um roupeiro, um armário para doações para as crianças, né, no período que antecede o Natal. Então, ela fazia com muito amor e muito carinho este trabalho com a evangelização e com a criança. E todos aqueles que muitas vezes não era a hora de trabalho na casa espírita e que batiam a sua casa na porta, porque ela construiu a sua casa do lado do centro espírita, ela não deixava de atender a casa ali. Muitas vezes, além da parte espiritual que ela passava, né, ela também, a parte material, ela não deixava ninguém saiu muitas vezes de necessidade que tinha no seu lar, uma coisinha para levar para casa, para ajudar os filhos, né? Ou aquela criança que ali. E hoje, o primeiro centro, Vera, o primeiro centro espírita de Taquari foi o Joana d'Arc? Isso a gente está falando do quê? Anos 60? Foi o Joana d'Arc. Anos 50, anos 60? Ai, a data agora eu não lembro. Mas deve ser, né? Anos 50, anos 60, por aí. Entre 50 e 60. Eu lembro que eu era criança e nós íamos na sociedade lá. As nossas mães, Marcelo, as nossas mães, no caso, nos levavam para a gente ganhar esse tecido que a Vera falou ali. Então nós íamos, assistíamos o passe e recebíamos esse tecido para confeccionar as nossas roupas. Tu vê que belo projeto social, né? Inspirado já por esses espíritos pioneiros. E tu, como trabalhadora há muitos anos também no espiritismo, e agora lembraste que tu também fez parte do projeto social dessa pioneira, enquanto encarnada, a Cacília de Capelão Pérez. Isso, Lúcia? Exatamente. É isso aí. Então a gente aprende, a gente capta, mesmo sendo criança, a gente capta aquilo que é bom. E neste período a gente
captava, via a bondade dessa criatura, a humildade que a dona Cacília tinha em atender todas as criaturas, a paciência, ela era muito paciente. Então, essa paciência passava para todos nós e a gente aprendeu muita coisa com ela. Naquela época, que a gente nem tinha ideia o que era espiritismo mesmo. Vera, tu ia complementar mais alguma coisa, Vera? Esse trabalho todo de doação, né, foi um compromisso que ela fez também, né, que a gente sabe, pela ter recebido aquela cura. Sim. Então ela se doava de corpo e alma para aquelas pessoas que ali vinham, né, na sua casa. Fernanda. Opa, pode continuar, Vera, pode complementar. Então a irmã Cacília, então falar um pouquinho, né, mais. Depois outros irmãos, Contran Saraiva, não sei se já ouviu falar, né? Sim, o pai da dona Wanda Saraiva, né? Trabalhava também no mesmo centro espírita Joana d'Arc? Todos esses. O doutor João Teixeira. Era médico na cidade, né? Era médico químico, da cidade, e um dos trabalhadores. O seu pai, o doutor Euclides, né, Vieira Teixeira, todos eram companheiros, né, nessa etapa, junto com a irmã, a dona Dídia, a esposa do doutor Euclides. São esses assim, que eu estou lembrando agora. O Décio Kerne, não sei se também lembra. São irmãos que trabalharam bastante. Francisco de Eliseu Carvalho. Então, os vós da Fernanda também faziam parte, né, desse movimento da dona Cacília, como os meus avós, a gente aprendeu a conhecer a doutrina lá dentro, né, porque a gente ia tomar o passe, ouvir a palestra, né. A dona Cuxa é outro espírito, hoje muito espiritual também, né, só que a dona Cuxa também foi uma pioneira, né? Foi uma pioneira do movimento espírita em Taquari. Né? Do movimento espírita de Taquari. Né? Só que ela pertencia a outra casa, a Sociedade Espírita Jacques de Oliveira. E claro que toda a Irmandade, como até hoje, nós somos todos ligados, né, pelo movimento espírita. Certo. Então, tu mencionaste que os avós da Fernanda também eram espíritas ou eram simpatizantes, Fernanda? Tu lembra um pouquinho dessa história ou tá sabendo agora? Não, lembro sim, Marcelo. Eram espíritas, sim, né? O contato com a doutrina espírita na minha vida vem disso, né? Dos meus avós, que já eram espíritas, da minha mãe também, que era espírita. E apesar de eu não ter memórias da Cacília, né? A minha mãe também fala desse tecidinho aí, né? Como a Maria de Lourdes falou e a Vera também recebeu, né? Desse espírito luminoso aí, esse tecidinho. Ela tem essa memória muito, muito carinhosa, ela sempre conta pra gente. Então, não vivi, né, esses momentos com essas pessoas, mas já ouvi falar muito, sim, também pela minha mãe e pelos meus avós. Tu vê o atendimento na casa espírita, mas a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. E esses espíritos nos dando já a luz do exemplo da caridade. A própria Lourdes beneficiada, a família da Fernanda também envolvida. Sabe que a importância do portal Bússola Espírita para nós é buscarmos exatamente isso. Gravar um pouquinho do movimento espírita de determinadas cidades, né, de determinadas regiões e pessoas, para que agora estamos mais no mundo virtual até do que no mundo físico, que possa ficar gravado também para que os nossos netos e bisnetos, isso sirva também de pesquisa, né, de memória afetiva. E o encontro com o Espiritismo, começando com a Lourdes, que eu estou vendo agora. Lourdes, como é que você chegou ao Espiritismo? Bom, como a gente lê nos livros, né, Marcelo, a gente ou entra ou adentra o Espiritismo pela dor, ou pelo amor. Eu, infelizmente, ou felizmente, não sei, né, adentrei pela dor. Eu passava por um momento bem difícil
onde havia perdido um bebê, já em vida, tinha 15 dias, e sofreu muito esse serzinho, esse espírito, sofreu muito até o seu desencarne. E eu me revoltei muito com isso, na época ainda não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, me revoltei muito. Então, procurei a doutrina espírita para me consolar, para tirar aquela coisa que eu tinha dentro de mim, aquela angústia, e consegui. Graças a Deus, dali eu adentrei, depois eu engravidei de novo, tive outro filho, e as coisas só fluíram. Então, eu entrei pela dor. Infelizmente, queria entrar pelo amor, mas agora, hoje em dia, nos dias de hoje, eu tenho certeza que eu conto essa história sem nenhuma mágoa, porque eu já consegui tirar tudo aquilo que tinha dentro de mim através da doutrina espírita. Fernanda, você então, a Fernanda já nasceu em berço espírita, então, Fernanda? Isso, como a gente estava falando, meus avós, né, o Aimar Rios de Almeida e a dona Josefa já eram espíritas, a minha mãe, né, era espírita, então eu entrei em contato com o espiritismo através da minha mãe. Meu pai era católico, né, e a minha mãe tinha essa preocupação de que a gente tivesse uma religião, né, não era uma imposição, eu podia ser católica ou espírita, o que ela pensava, né, minha mãe Rosa Maria, é que a gente precisava ter uma religião. Mas, naturalmente, eu sempre me identifiquei mais com o espiritismo, né, e fui cada vez me conectando mais, sempre gostei muito de estudar, né, e fui estudando, participando, assim, né, de congressos, de palestras, e então estou nessa caminhada aí já há algum tempo. Então tu entraste pelo amor. Mas mesmo sendo filha de neta de espíritas, poderia ter decidido não entrar também, né? E tudo uma questão de livre-arbítrio, de escolha, né? E hoje está aí presidindo a Sociedade Espírita, né? A CEPLAC. E Vera, você também nasceu em berço espírita, Vera? Olha, Marcelo, sim. Graças a Deus, a Jesus, né? Nasci no berço espírita. A minha avó, por parte de mãe, era sobrinha do Manuel Clarimundo da Conceição. Então, que era um dos pioneiros. Foi aquele que a Cacília, né, foi ao socorro dele na época. E ele trouxe essa semente para Taquari, né, o Manuel Clarimundo da Conceição. Meus pais também. Meu pai também trabalhou no Joana d'Arc por muito tempo, e eu ia sempre com meus avós, porque eu fui criada por eles, né? A gente ia assistir, como eu já falei antes, as atividades ali na Casa Espírita Joana d'Arc. Meus pais, naquela época, eles faziam casamento, né? E eles casaram ali no Joana d'Arc. Olha só que lindo, né? Tinha casamento espírita, Vera? Era isso? Tinha. Eles batizado espírita. Como? Tinha até batizado espírita na época. Batizado também. Isso aí. Eu fui batizada espírita. Aí depois, como eu namorei para casar, eu tive que batizar católica, né? Mas eu puxei ele para o espiritismo. Agora ele é um grande trabalhador da doutrina espírita, né? Olha só. Pois é interessante também a gente colocar isso para lá década de 70, década de 60, né? O espiritismo nessas pequenas cidades e o histórico do movimento espírita e hoje, porque é uma coisa interessante que ainda tinha, tu vê que se hoje ainda há algumas pessoas que não sabem exatamente do que se trata a doutrina espírita e até muitas com preconceito, imagina naquela época, né? E as pessoas casavam no espiritismo, batizavam no espiritismo, sabe-se que na verdade o espiritismo não tem batizado e casamento, mas é interessante contar um pouquinho dessa história. Sim. Né? Pra gente ficou marcado, né? Mas a gente hoje entende bem a doutrina espírita, né? A gente estuda, claro, a gente ainda é um ser imperfeito, estamos em evolução, mas a gente sabe que não tem necessidade, né? Do batizado, do casamento, né?
importa é as nossas orações, os nossos agradecimentos pela união, pelo amor. A gente já vai ver agora, começar a contar um pouquinho da CEPLAC, como é que nasceu, né, esse novo centro espírita. Mas aproveitando a questão que você falasse do casamento, ou uma bênção, como era feito, né? Eu lembro que eu era criança e eu assisti na CEPLAC um casamento de um casal, e que, na verdade, daí um dos médiuns da casa mediunizou um padre alemão, com sotaque alemão, assim. Eu era criança, devia ter menos de 10 anos, eu nunca esqueci daquele sotaque em que aquele espírito dando uma bênção pro casal que estava ali casando, ela estava de noiva e tal, todos os familiares, e achei, o que importava mesmo era a questão da bênção, e o espírito, não lembro o nome, mas falava, que era... se identificou como um padre alemão e tinha um sotaque muito interessante de alemão. Isso, na minha memória afetiva de criança, eu não esqueci. A gente olhando as fotos lá na casa, está nesse casamento mesmo, Marcelo. Então, não menti, né? Eu não estava presente, não posso falar nada, mas tu estava, assim. Pois é, a gente, então, a tecnologia da época era a fotografia. Foi registrada a fotografia, está lá para nos provar, para nos ajudar na história do movimento espírita. Hoje a tecnologia é essa que nós estamos aqui, né? Então, nosso propósito é deixar registrado, através disso, a história do movimento espírita. E vocês, como pioneiras do espiritismo também em Taquari, como foi a chegar, como é que foi fundada a CEPLAC? Bom, vocês podem me ajudar, né? A CEPLAC, ela foi fundada por irmãos que saíram do Joana d'Arc e saíram do Jacques de Oliveira. Que eram as duas sociedades da época. Naquela época, eles tiravam receitas, como falou antes, que os médicos usavam, né? Para dar mensagem ao público. E tirava as receitas através das orientações da época, através das homeopatias, né? E numa desses encontros que eles tiveram, que era um fim de semana e houve uma necessidade, então se reuniram numa casa, uma irmã, e então, através de uma mensagem de um espírito chamado Francisco Fajardo, que os aconselhou, né, que ali estaria nascendo uma nova casa na cidade. E ele comparou como uma nova estrela sobre o céu do nosso município. Uma nova estrela nessa constelação divina. E aí esses irmãos refletiram um pouco, passaram tempo e foram amadurecendo a ideia. E aí fundaram essa casa chamada Paz, Luz, Amor e Caridade, que é a nossa casa. Né? Então, onde os fundadores, não sei se eu já posso falar, pode sim. Foi a dona Lucy Capelão, que era filha da dona Cúcia, mais um tio meu, Silon Carvalho, e o meu pai, Lauro Adir de Carvalho. Então, eles foram os três que iniciaram esse trabalho de fundação, de organização da CEPLAC, qual nós chamamos. E aí veio se unir aos três a Eni, a irmã, a tua irmã, o Piro, seu cunhado, e a Maria Alice Porto. Então, foram os iniciantes. Começaram, então, dentro dessa casa, a realizar trabalhos. Eles tiravam orientações na época, na casa do Silon, as mensagens, as receitas, começaram as palestras e o passo. E mais tarde, então, o meu pai doou, né, uma casa que ele tinha alugada do lado da casa do Silon,
e onde então eles passaram as atividades para lá, porque não comportava mais dentro da casa no salão atender as pessoas. Onde é a sociedade hoje. Onde hoje é a CEPLAC. Né? Tu vê, agora contaste mais um pouquinho de uma nova geração de pioneiros. Isso estamos falando já lá década de 70, né? 74, por aí. A casa realmente ela foi registrada na FERJ no dia 22 de junho de 1975. Essa é a data que é o marco, né? Que nós sempre comemoramos, temos a nossa semana do aniversário da casa neste período de junho. E marcamos o 22, né? O qual está lá no nosso registro, número 270 da FERJ, que fizemos parte, né? Da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Nós somos a FERJ, né, Marcelo? Isso. E tu vê que esses pioneiros começaram também na própria casa, né? Com um pedaço da casa onde começaram o atendimento, depois passou então para a sede onde é hoje, que está até hoje e foi crescendo e está crescendo. A Fernanda, você já e os pais da sua família frequentavam já a CEPLAC, era no Joana d'Arc? Qual é a sua memória? Meus avós frequentavam a Joana d'Arc, né? Mas as minhas recordações, assim, de criança já são ali mais na CEPLAC, né? Que eu ia com a mãe tomar o passe, né? Lembro, as minhas memórias já são mais aqui na CEPLAC, porque eu sou de 1976 e a casa é de 1975, né? Então, a minha memória, assim, de ir com a minha mãe, tomar os passes, é aqui já na CEPLAC. Muito bem. Lourdes, você também foi já, quando o seu encontro que você nos contou do Espiritismo, já foi na CEPLAC ou foi? Bom, você já ia também antes no Centro Espírita Joana d'Arc, né? Isso. Mas eu ia com a mãe, né? No caso que a nossa mãe levava, para que a gente se familiarizasse. Mas em 75 eu já participava da CEPLAC. Eu já era uma participativa, né? Assim, eu participava como... Já era uma trabalhadora voluntária, então? Uma auxiliar, vamos dizer assim, de todos os serviços, daquilo que fosse necessário. Depois disso eu comecei, então, a desenvolver a mediunidade ali na CEPLAC e ali estou até hoje. Maravilha, bela história, belos exemplos para todos nós em qualquer lugar do mundo, né? Uma cidade pequena, com 20 e poucos mil habitantes, naquela época menos ainda, já o terceiro centro espírita e as pessoas empenhadas em levar a evangelização e a caridade. Meninas, também, mais alguma coisa que vocês lembram que querem colocar? Fiquem à vontade. Marcelo, e uma coisa que, já que tu falou, né? Uma das metas sempre dentro da casa, a primeira, além da parte doutrinária, é a evangelização. Evangelização. Tanto da infância quanto da juventude. É uma meta, né? E eu acho que a Fernanda fala melhor do que eu sobre a evangelização. Ela é mais atuante atualmente, eu já estou noutra área, né? Mas a Fernanda é um alicerce dentro da evangelização, não só da nossa casa, mas da comunidade toda, do movimento espírita. Na verdade, eu acho que isso é uma herança, né, da que a Cacília deixou para nós, né? Esse olhar e esse cuidado pela evangelização da infância e da juventude. Eu acho que isso é um legado que nós recebemos dela. E quando eu cheguei na casa, assim, mais madura, mais como trabalhadora, a gente sempre percebeu na diretoria, né, em qualquer diretoria da CEPLAC, a preocupação e o incentivo com a evangelização. Um pouquinho de testemunho também junto com vocês sobre a evangelização. Eu, na verdade, a semente da evangelização foi na CEPLAC. Eu lembro também que tive na Jacques de Oliveira, que era no bairro Coqueiros, né? E aí depois já,
com a Eni, que era minha irmã, com a própria Lourdes também, e eu fiz parte da evangelização da CEPLAC. Então, veja a importância da evangelização e da semente para que a gente possa, depois, né, também continuar com o Espiritismo, né, divulgando a doutrina espírita e aprendendo também. Meninas, queira acrescentar alguma coisa a mais sobre o movimento espírita de Taquari que vocês lembram? Bom, nós temos a UME, né, Marcelo? Vamos lá. Funciona, né? Nós temos a UME, que é muito representativa aqui em Taquari, agora através da Fernanda, né? Mas eu também já fui presidente da UME, é um trabalho muito bonito, muito árduo às vezes, porque na minha época em que eu fui presidente da UME, nós tínhamos que todas as atividades ir a Porto Alegre. Então, era muito cansativo, os cursos, todos eram feitos na capital. Então, mas nós conseguimos desenvolver, fazer um bom trabalho, também deixar a nossa sementinha. Vou deixar para a Fernanda falar como está atualmente. Muito bem, Fernanda. Atualmente, a presidência está com a Márcia Simone e a vice-presidência da UME de Taquari com a Sandra Andrade, que são trabalhadoras da Sociedade Espírita Joana d'Arc. A gente costuma fazer um rodízio, assim, né? Cada casa, a cada gestão, uma casa pegar a presidência. Mas, assim, eu faço parte do departamento da infância e da juventude da UME. O João, né, Vera, acho que também participa da UME num outro departamento. Então, as outras casas também colaboram com o trabalho da UME, certo? É um trabalho, como a Vera falou, assim, né, bem compartilhado, né, onde todos se ajudam. Muito bem. Eu tinha falado antes sobre um livro. Alguma de vocês lembra de algum livro espírita que tenha sido bastante importante nessa trajetória do movimento espírita ou da sua chegada ao espiritismo em determinada ocasião? Lourdes, lembra de algum livro? Uma coisinha antes? Claro, Vera, pode falar à vontade. Não, assim, em relação à nossa casa, né, ela realiza as atividades de sessão pública doutrinária, né, com as palestras, agora as lives, né, as atividades de passe, de atendimento fraterno. Temos sempre uma recepção para receber as pessoas, orientá-los, né? Temos também o Evangelho, né? As pessoas que vão às casas, agora, claro, está suspenso esse trabalho, né? Levando a palavra através do Evangelho, do passe. Muitas vezes as pessoas enfermas que necessitam de receber um passe entram em contato conosco. Então, tem um grupo para isso. E temos os nossos trabalhos de estudo. Nós não deixamos nunca de estudar, né? Os grupos todos, além do grupo do EGES, nós temos os iniciantes também, e temos o estudo da prática e da educação mediúnica, onde a nossa irmã Maria de Lourdes é uma das coordenadoras do grupo, né? A Fernanda também. Vira e mexe, a gente está no meio, viu, Marcelo? Mas é isso, né? Parte, né? Claro, temos outros irmãos, mas sempre esse trabalho muito ativo dentro da casa, sempre procurando organizar e com a evangelização. E este ano de 2018, 2019, a Fernanda tem dado muita ênfase à assistência social, que foi uma das dificuldades que nós tivemos até há muito tempo, né? E que agora nós estamos realizando essas atividades dentro da casa. Atender aquelas pessoas que também necessitam, além da parte espiritual, a parte material. Muito bem. Fora da caridade não há salvação, né? Projetos sociais. Isso. Que beleza isso. E era um lema da irmã Cacilha. Isso, fora da caridade não é salvação. Lá no Joana d'Arc, quando eu ia, que era pequena, tinha escrito, na parede, bem grande. Eu tenho bem a lembrança. Fora da caridade não há salvação.
ponto, né? Não tem nem o que acrescentar, é isso mesmo. Fora da caridade não há salvação. Pioneiras do espiritismo, do movimento espírita da cidade de Taquari, interior do Rio Grande do Sul. Alguma de vocês lembra de algum livro, nesse encontro com o espiritismo, que despertou a importância nessa caminhada, um livro espírita? Bom, eu não estou assim colocando como foi o livro que me colocou dentro do espiritismo, mas eu peguei um livro que eu gosto muito, já li várias vezes, já fiz palestras até desse conversações sobre este livro. O livro é de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Muito bem. Então, este livro, eu gosto muito dele porque ele esclarece as origens remotas da formação da Pátria do Evangelho. Então, ele analisa os fatos históricos do Brasil, objetivando demonstrar sempre a missão evangelizadora da nossa nação. Então, como a gente se preocupa com isso, né, com a missão nossa de evangelizar, eu gosto muito desse livro que eu leio e vejo quanto nós precisamos ainda nos aperfeiçoar, ter mais paciência. E as causas também aqui nos diz, nesse livro, nos mostra as causas porque o nosso país está passando por todas essas dificuldades. Então, a partir dessa impressionante obra de Humberto de Campos, né, que ele é psicografado por Chico Xavier, o nosso grande Chico, ele mostra que o plano espiritual tece comentários assim todos sobre a escravidão, sobre os movimentos nativistas, a Guerra do Paraguai, o espiritismo e até o movimento espírita no Brasil. Então, ele explica a missão da nossa pátria, da pátria brasileira, como coração espiritual da Terra. Muito bom. Assim, as pessoas que querem ter mais conhecimento, aconselho uma boa leitura. Valeu, pessoal. Valeu. Importantíssima a tua dica, Lourdes, para reler, para ler, para conhecer. Olha, maravilha. Alguma das outras, a Vera ou Fernanda? Eu vou pegar carona. Eu já vou pegar carona na Lourdes, porque eu escolhi Humberto de Campos também. E olha que a gente nem tinha combinado. Escolhi também aqui, dá para ver. Sim, Boa Nova. O livro Boa Nova, que também é do espírito Humberto de Campos, né? Pela psicografia de Chico Xavier. E que eu, quando li, assim, fiquei completamente assim, apaixonada, sensibilizada, né? Um livro belíssimo, né? Boa Nova, né? Nos traz a Boa Nova do Evangelho de Jesus, né? Então, são 30 capítulos, são 30 episódios, né, que ele narra sobre a vida de Jesus. Em cada capítulo, ele traz especialmente o contato de Jesus com uma pessoa, né? E na minha visão, né? Isso é na minha visão, não sei se eu tô certa, eu enxergo o livro muito assim, ó, como a forma como Jesus transformou a vida daquela pessoa, né? Então, cada uma dessas 30 histórias a gente percebe como Jesus transformou aquelas vidas, né? E não tem, então, como a gente não se sensibilizar, não se identificar. E, assim, para mim, é um livro belíssimo. Maravilha. Boa Nova. Olha, Humberto de Campos também. A Vera, lembra de algum, Vera? Olha, eu escolhi um livro, não sei se dá para vocês verem. Isso. O Código, não dá para ver, tem um pouquinho de reflexo, mas é o Código... É o Código do Monte, sim, do nosso irmão Sérgio Lopes, que fala sobre as virtudes do Sermão da Montanha, né? E nós, como espíritas, a gente sabe que o Sermão da Montanha foi um legado muito grande que Jesus nos deixou para os seus ensinamentos. Além das suas parábolas, ele trabalhou todo o tempo conosco, em cima delas, salientando sempre a importância do ser humano de cultivar essas virtudes
essas virtudes para modificar o nosso espírito, para nos lapidar. Então, Sérgio Lopes, como um psiquiatra, ele despertou nele, porque com os seus, aqueles que vão no seu consultório e também dentro do movimento espírita, ele sempre teve muito interesse por essa parte, né, do conhecimento do eu, do interior, dessa modificação. Então, esse livro eu acho assim, muito importante, achei muito importante. São páginas que nos fazem refletir muito da nossa caminhada aqui na Terra, das nossas atitudes, para essa transformação interior que nós devemos ter no nosso espírito, para a nossa reforma íntima. Ele também fala sobre conhecer-se a ti mesmo, né? Lembrando a questão 919 do Livro dos Espíritos, nosso autoconhecimento para essa realização. Desperta em nós assim uma vivência muito grande para viver no amor, na paz, lapidando o nosso espírito. Me chamou muito a atenção também, né, que ele fala de todas as bem-aventuranças, né, os pobres, bem-aventurados os pobres de espírito, nos alertando, né, sobre a humildade, de sermos humildes de espírito, não humilde das coisas materiais, mas de espírito. Eu não vou citar todos, mas assim que me chamou mais atenção, bem-aventurados aflitos, sobre a resignação, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, né? Que nós temos que ser muito resignados diante de muitas situações que a gente passa, as aflições. Bem-aventurados os mansos, onde ele fala da regeneração, né? Nós estamos neste momento do mundo de provas, expiações para o mundo de regeneração. Sobre a nossa agressividade, daquele homem velho que ainda temos dentro de nós, né? Que nós temos que despertar para o homem, para o novo homem. Para aqueles que têm fome e sede, a nossa fé, a fé raciocinada, né? A fé do nosso coração mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, ele chama a atenção sobre o perdão, nos alerta ali, nos faz refletir muito que nós temos que perdoar, né, sobre o perdão. E bem-aventurados os limpos de coração, onde ele fala da espontaneidade, do nosso interior, Fala também sobre bem-aventurados pacíficos, onde ele fala do maior mandamento, que é o amor. Sobre a importância do nosso pensamento, né? E bem-aventurados os peregrinos das causas de justiça. E aí ele encerra com a caridade. E a gente sabe, e ele faz uma comparação, que até na minha live eu falei aqui, que para nós subirmos numa montanha, nós temos que galgar muitas virtudes, né? Nós temos que cultivar elas para chegar no pico onde está o amor. Então, nós temos que trabalhar essas virtudes dentro de nós. Começando pela humildade, nem que seja uma, pela bondade, pela caridade, pelo amor, né? Que está lá no pico daquela montanha. Então, é um livro que eu recomendo aos irmãos. O próprio Gandhi disse, né, que este livro é uma luz para todos nós. Marcelo, a humanidade recebeu. Eu não quero alongar muito a live, mas eu só quero dizer assim, ó, este livro, o prefácio, quem escreveu foi Emmanuel. E no finalzinho do prefácio, ele nos deixa uma mensagem interessantíssima, uma frase que eu queria deixar para o público,
para que aguce a vontade de ler este livro. Emmanuel diz assim: peçamos a Deus que inspire os homens públicos, olha a atualidade disso aí, que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e deveres. E a vós, é o chamamento que ele faz para nós, e a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Assinado Emmanuel. Que data? Que data a mensagem? Da mensagem. O livro é de 1000. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bem rapidinho, já olho para ti. A data do livro é 1938. 1938. Você acabou de ler essa mensagem do Emmanuel no prefácio desse livro, como você disse. Atual, né? Atual, olha só a atualidade disso. Então, a gente precisa ler muito para poder raciocinar, né? E pensar que não é nada por acaso. Que esses espíritos vieram nos trazer muitas coisas e a gente precisa vivenciar esses fatos, comparando antigamente com a atualidade de hoje. Muito bem, agradeço demais. Não sei se é. Só encerrar com uma frasezinha, Marcelo? Claro que sim, isso que eu ia pedir. Agora as considerações finais de vocês aí para que a gente possa. Ainda sobre o livro, uma frase para encerrar. Se todos os livros da humanidade perecerem e só se salve o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Então, aconselho a todos a gente ler, reler esse livro, que é muito importante para cada um. Fernanda, tua mensagem final. Bom, Marcelo, acho que retomando também lá o início da nossa conversa, eu acho que esse momento, assim, né, que mexeu tanto com a humanidade, é o momento de nós desenvolvermos a nossa espiritualidade e a nossa religiosidade. Nós já temos aí sobre a Terra, né, as 3 revelações divinas, como nós costumamos estudar no Espiritismo, né? Então, está tudo aí ao nosso alcance. Agora é a nossa parte, né, de nós nos melhorarmos, de nós nos tornarmos assim, um cidadão do universo, né? Não um cidadão espírita lá dentro das 4 paredes da minha casa, mas o desafio é nós nos tornarmos um cidadão do universo, com mais amorosidade, com mais solidariedade, com mais caridade, né? Então eu acho que essa mexida que o planeta Terra teve aí no ano de 2020 vem para isso, para que a gente agora saia do estudo e vá para a prática, né? Então, aproveitando aqui o livro que eu escolhi, né, a gente já teve muitos anos aí, muitas reencarnações em contato com o Evangelho, estudando o Evangelho. Agora é a hora de nós vivermos o Evangelho, vivermos esse convite. Então, eu vou encerrar com uma pequena frase do Humberto de Campos no prefácio da obra Boa Nova. Tenho a alegria do Evangelho, né? Ele tem e nós todos temos a alegria do Evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Jesus nunca nos desampara, ele está sempre de braços abertos a nos esperar. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa. Então, sentindo o amparo de Jesus, que nós todos possamos viver o seu Evangelho, melhorando a nós e melhorando o mundo em que nós vivemos. Obrigado mais uma vez pelo convite e uma boa noite a todos.
Nós é que agradecemos a presença de vocês, da Fernanda, da Maria de Lourdes, da Vera Locatelli, lá da cidade de Taquari, que a gente brincou com isso, um turismo espiritual. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é registrar um pouco da história do movimento espírita dessas cidades, o espiritismo nas cidades, as cidades e o espiritismo. Taquari, obrigado, na pessoa de vocês três meninas, pioneiras também do espiritismo aí na região central. Obrigado a todos. Marcelo, só para encerrar, sim. Aqui nós temos então a imagem da irmã Cacília, sim, que a gente falou antes, né? E o lema dela era fora da caridade não há salvação, servir sempre sem exigir nada. Ótimo, Vera. A gente está fazendo, procurando, né? Trabalhar com amor, com carinho, dentro dessa doutrina. Agradeço, meninas. Olha aí, já passando das 9, tomando o tempinho de vocês. Meu aqui. Deus. Obrigada, Nossa, obrigada. eu te agradeço. Então, que nada. Assim, muito agradável. Desculpa qualquer coisa, mas estava ótimo. Que Deus te ilumine, te proteja, não só agora, mas sempre. Muita luz e que tu possas continuar divulgando a nossa doutrina. Meninas, eu que agradeço. A todos, a tua família. Gratidão pelo dia de hoje.